que chegará um momento em que serão 7 mulheres para cada homem. E essas 7 mulheres implorarão para que esse único homem assuma elas. Elas dirão: não precisa nos bancar. Nós comeremos da nossa própria mão, do esforço da nossa própria mão, das nossas próprias mãos, e vestiremos as roupas que nós mesmas compraremos. Apenas nos livre da vergonha de sermos solteiras. Então, meus amigos, esse dia chegará ou já chegou? O que vocês acham? Olha, eu entendo, pelo que eu vejo, a mulherada, elas estão se entregando. Não vou dizer se jogando, mas elas estão cedendo para quase qualquer tipo de cara. Não sei se você tem essa mesma percepção. O desespero das mulheres está tão grande em relação a ficarem solteiras, principalmente quando chegam na faixa aí dos seus 35, 38 anos, onde tudo começa a cair, né? O valor sexual dessas mulheres diminui drasticamente. Daí, quando elas estão no auge, elas escolhem, elas desprezam os homens, desprezam 100 homens e dá chance ali para 10, 15, 20 homens ou mais. Eu falo isso em uma fase da vida. Por exemplo, isso é coisa de, talvez para algumas mulheres, é coisa de mês. É um mês, dentro de um mês. Ela dispensa 100 e fica com 20, 30. Né? Então, assim, daí a quilometragem vai ficando cada vez mais alta, né? Principalmente com redes sociais, né? Porque potencializou-se a possibilidade das mulheres terem relações sexuais. Daí, a quilometragem delas vão ficando cada vez mais altas. Chega uma hora que elas cansam dessa vida, né? Do carrossel de Pix. E agora elas querem se converter, vão para a igreja e vão procurar um gado provedor para assumir elas. Porque uma coisa é a mulherada passear e cavalgar no carrossel de Pix. Outra coisa é ela querer um cara que assuma ela. É totalmente diferente. Só que a putaria podre, né, a putaria dos porcos, ela tá tão grande e a mulherada, elas estão tão depravadas, tão degeneradas, que os homens, perante todas as informações que eles têm disponível na palma da sua mão, através do celular, informações, Red Pill, a verdade, todos os problemas que está envolto a relacionamentos atuais, leis, etc, etc, os homens estão cada vez mais fugindo de relacionamentos, estão cada vez mais evitando qualquer tipo de apego emocional, qualquer tipo de envolvimento emocional, afetivo com mulheres, principalmente com aquelas que têm filhos. Daí, o que acontece? Elas passearam no carrossel de Pix, elas se divertiram e se depravaram, elas se acabaram nas mãos dos caras vermes, na sua grande maioria. Elas aumentaram sua quilometragem nas mãos dos crias, nas mãos dos vermes, dos babacas, que só deram pau e água na sua grande maioria. E aí se acabaram. E aí elas cansam dessa vida, aí nenhum desses assumiu elas. Outros até fizeram pencas de Enzos nelas, embucharam elas, deixaram em com 2, 3 Enzos e sumiram na braquiada. E agora elas estão à procura de um trouxa para assumir essa bronca. Daí a dificuldade de encontrar estão fazendo elas entrarem em desespero, ficarem desesperadas por homens, querendo homens, usando até da provocação sexual, usando do corpo para provocar os homens, para atrair eles, para conseguir fazer com que eles as assumam. Mas o que está acontecendo? Os caras de valor, os melhores caras, os caras premium, os caras plus, se é que você me entende, esses caras, ou eles já estão casados, ou estão em um relacionamento já estável, já se estabilizou na vida, está ok, está tranquilo, ou então estão solteiros, estão buscando seu desenvolvimento pessoal, financeiro, etc, etc, não querem saber de relacionamentos. Daí, o que sobra? Lata velha. O que sobra é porcaria. Daí, o que sobra é verme, é noia, é as piores espécies possíveis. Ou, o que sobra é aquele cara feinho, renegado, aquele feinho engraçado, aquele cara sujo, asqueroso, nojento. Não estou dizendo que todos os feios são sujos, asquerosos, nojentos. É claro que não. Tem feio que é muito arrumado e que merece, com certeza, uma mulher à sua altura. Só que
O que acontece? Os feios são os caras que geralmente é o camarada que ele não se importa com muita coisa. Ele é o cara que ele está disposto a assumir a mulher, a lidar com a convivência com a mulher. Geralmente, principalmente quando a mulher é bonita, ela é muito chata, egocêntrica, narcisista. Os caras feios, eles lidam com isso melhor. Porque eles não estão nem aí, cara. Eles não são tão, digamos assim, eles não têm a personalidade tão forte quanto alguns caras que, na grande maioria, são caras bonitos, que se valorizam, que se cuidam. O feio, ele não importa muito com ele importa mais com a mulher. E é exatamente isso que a mulher quer, um cara que se importa mais com ela do que com ele próprio. Porque quando o cara se importa com ele próprio, ele está tirando o vez da mulher. E a mulher não quer que a vez dela seja tirada. Ela quer mais e mais e mais, ela quer mais atenção, mais validação, mais inflação de ego. Ela quer ser uma narcisista e quer que o cara aplauda ela por isso, que o cara fique de joelhos e vanglorie ela por isso, por ela ser narcisista. Ou seja, os caras feios são os caras que vão receber essas mulheres de braços abertos. Melhor dizendo, são os caras que vão correr atrás dessas mulheres, vão insistir por elas, e as mulheres, não tendo outras opções, vão acabar cedendo. Porque esses caras, na grande maioria das vezes, eles são trouxas. Eles são caras que aceitam tudo, sem reclamar, e tá tudo bem. Eles são os caras que são mais facilmente manipulados, mais facilmente controlados. E é esse tipo de cara que as mulheres agora estão atrás. Vestiremos as roupas que nós mesmas compraremos. Apenas nos livre da vergonha de sermos solteiras. A Bíblia diz isso em Isaías, e essa passagem é muito forte e está se cumprindo. Porque de tanto criminalizarmos homens inocentes, de tanto diminuirmos homens honrados, de tanto demonizarmos a masculinidade, chegará um ponto em que as mulheres implorarão para que os homens assumam elas. Porque elas vão entender, através da colheita de tudo de ruim que elas plantaram contra o masculino, que quando você ataca o masculino, você está, na verdade, promovendo uma autodestruição. Então, meus amigos, é exatamente isso que vai acontecer. Não só vai acontecer, mas que já está acontecendo. As mulheres se acabam na mão dos vermes, dos cafajestes, dos delinquentes, dos maus, dos caras porqueiras, dos caras que só dão pau e água, e os caras que tratam bem, que dão atenção, aqueles caras, os caras que são trabalhadores, são honrados, esses caras, eles são desprezados. Quando a mulher está na faixa dos seus 15, 18, 22 anos no máximo. Aí ela se diverte com os crias, se diverte com os, digamos, os perversos. E aí quando ela cansa disso, ela vê que não vai dar merda de nada, que os caras só querem... Aí elas vão agora procurar um honradinho para assumir elas. Só que esses honrados, esses caras de bem, eles já estão bem informados. Eles sabem muito bem da caminhada dessas mulheres. E aí eles estão espertos e eles não vão dar essa chance para elas. E vai chegar um momento, acredito que já está chegando, as mulheres, pode ser que pessoalmente ainda elas não fazem isso, mas assim na internet elas reclamam que os caras não chegam e tudo mais, etc, etc. Elas já começaram a manifestar e elas já começaram a abaixar a bola. Eu não sei se você andou percebendo, mas as mulheres agora estão começando a olhar mais para os homens. O que eu quero dizer com isso? Elas estão começando a abaixar a bola. Elas estão agora começando a entender a falta que o homem faz. Elas estão meio que olhando para os homens como quem diz: olha, eu estou aberta a uma possível abordagem sua. Pode chegar em mim, chega em mim, eu estou aberta, eu estou te dando sinais. Ela não vai chegar, isso é fato, ela não vai chegar. A não ser que aconteça uma catástrofe. É claro que tem mulheres que chegam, mas, cara, é uma em 1 milhão. É muito difícil. Geralmente elas chegam também através de redes sociais. Aí é fácil, eu quero ver chegar pessoalmente. Então é muito difícil. A mulher, ela sempre viveu na sua zona de conforto, então ela não vai abrir mão disso. Enquanto os gados estiverem fazendo por elas, elas não vão fazer pelos gados. Então, assim, o que eu percebo é que as mulheres, pelo o excesso de carência, a falta de homem, a escassez de homem, não a falta de homem, não está faltando homem. A questão é que os homens não estão mais movendo mares e fundos por elas. Daí, como elas sempre foram acostumadas com isso, agora elas estão sentindo o impacto disso na vida delas. O fato de os caras não validarem mais, não correrem mais atrás delas, não fazerem esforço demasiado para
abordar, para estarem com elas, para chegar, para desencadear um relacionamento e até mesmo um casual, um encontro sexual, etc, etc. Então o que acontece é isso, cara. Elas estão sentindo essa falta e elas estão manifestando isso na forma de se comportarem. Nas ruas, nos lugares, estão olhando mais para os homens. Eu acho que a carência está tão grande que elas ficam olhando para os homens como quem diz, olha, chega em mim. Porque no dia a dia delas, elas estão acostumadas com aberração, com caras comuns. Aí quando elas verem um cara top, aí elas falam, porra, velho, que cara top. Isso meio que dá uma impactada nela, dá uma impressionada nela. Aí ela começa a dar mole, começa a jogar o cabelo, começa a olhar pro cara, só que o cara não vai mover um palho, o cara não vai chegar, o cara não vai abordar, o cara não vai ficar gadeando. Daí o desespero. Aí elas começam a ficar cada vez mais desesperadas. Portanto, este momento não só já chegou, mas também vai chegar. E vai ficar cada vez mais explícito a carência das mulheres. E sim, pode sim chegar um momento em que elas implorarão para que um homem assuma elas. Daí a coisa vai ficando cada vez mais feia, tão feia. Os homens vão ficando cada vez mais escassos e as mulheres cada vez mais desesperadas, não para ter relações sexuais com esses homens, porque essa fase dela já passou. A fase que a mulher vai começar a implorar pelos homens é a fase onde ela já se encontra com a quilometragem alta, quando ela já cansou de apenas... Aí ela cansa disso, aí quando ela está ali nos seus 28, 30, 35 anos, aí viu que não apareceu ninguém para assumir, não casou, não constituiu família e tal, aí tá solteirona e para piorar, virou mãe solteira, que é a pior realidade que a mulher pode enfrentar, dependendo. É claro que tem mulher que não importa e tá tudo certo, mas só que no fundo, a mulher, ela sempre vai querer um homem com ela, principalmente depois dos seus 30 anos. Ela não quer terminar a vida mãe solteira, cara. A mulher não quer isso. Isso para ela, perante a sociedade, não é algo bonito de se ver. A sociedade não vê isso com bons olhos. E a mulher, muito influenciada como é, emocional como é, ela se importa muito com isso. Ela pode fingir não se importar, mas a grande verdade é que elas, no fundo, elas se importam e muito com isso. A imagem de serem mulheres solteiras, a vergonha de serem solteiras, porque no fundo, ela não quer terminar a vida solteira, principalmente com mães de 2, 3 anos, mãe solteira. E também ela não quer chegar nos seus 35, 40 anos e ficar solteira. A mulher ela tem essa necessidade de ter um homem ao lado dela, até mesmo para facilitar a vida dela. Daí, quando elas chegarem nessa fase da vida, elas vão começar a implorar pelos homens. Já está acontecendo, só que aí vai sobrar os homens da mais péssima qualidade. Vai sobrar o tipo 3, tipo 4 de machos disponíveis aí para assumir. E muitas vão acabar se submetendo a relacionamentos completamente infelizes, completamente insustentáveis, mas vão fazer de tudo para permanecer nesse relacionamento, porque, afinal de contas, é a única coisa que resta para elas. Caso contrário, morrerão sozinhas. Infelizmente, essa é a realidade cujo qual estamos vivendo atualmente.